bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O Gazeta Entrevista também é um oferecimento muito especial da água mineral Verágua, que é sempre oferecida aqui para os nossos convidados. Eu digo, tenha na sua casa essa água mineral que é produzida em nosso estado, obedecendo rigorosos padrões de qualidade. Água mineral é Verágua. Estou batendo um papo com a acriana mais influente do planeta, uma das 100 mulheres mais influentes do mundo, Marina Silva. Mulheres não, 100 personalidades, homens e mulheres mais influentes do planeta Terra. Senadora, no bloco anterior, eu falei dessa questão da criação desse novo partido. Obviamente que a senhora tem sido convidada por diversas agremiações, como eu citei no bloco anterior, mas realmente essa questão de criar um novo partido é um aspecto primordial para que a senhora também decida se vai ou não ser candidata em 2014? Eu tenho muito respeito pelo senador Roberto Freire. Nós convivemos durante alguns anos no Congresso, ele como senador e eu como senadora. E acho interessante o movimento que ele está fazendo de reavivamento, de rearticulação do seu partido. Mas, obviamente, que eu vivi uma experiência de ter ido para o PV que não deu certo, que infelizmente o PV não honrou os 20 milhões de votos que nós suscitamos. E, nesse momento, o que as pessoas que têm debatido comigo têm se inclinado é que se porventura for esse o caminho, o melhor é que fosse, enfim, um movimento novo, a partir desses ideais, com as raízes desses ideais. Essa é a discussão embrionária que existe. Já tem um nome circulando aí, seria o PNP, o Partido da Nova Política, é verdade? Não tem nome, não tem decisão. Tem algumas pessoas que, desde o início, quando eu saí do PV, que já insistiam que tinha que ter um partido. Eu insisti que a gente não podia fazer um partido só pensando em eleição. Não se faz um partido por causa de eleição. Se faz um partido quando se tem ideais, projeto, visão de mundo, não é? A eleição é um dos momentos em que a política se realiza, mas a política deve se realizar o tempo todo, inclusive, principalmente nos intervalos. Mas aí, então, senadora, o grupo que está fazendo essa discussão, com certeza, até agora, tem uma inclinação maior de que, se porventura for essa a decisão, deveria se construir um novo partido. A senhora ainda acredita? Uma parte desse grupo não quer partido para ele, mas acha que deve ter um partido. Deve ter um partido. Uma outra parte não quer se envolver na política, mas quer participar diretamente na política, mas quer participar dos processos políticos, principalmente a juventude. Mas, nesse momento, a conversa ainda está muito inicial. E nessa conversa inicial tem algo que esse projeto que foi suscitado em 2010 vai ter continuidade do ponto de vista institucional, porque ele está tendo continuidade na militância socioambiental de cada um de nós, aonde quer que estejamos. Mas isso vai também se desdobrar na política institucional. Essa é a decisão que o grupo está tomando, que está apenas no começo. Foram algumas conversas só. E esse grupo, senadora, quem são seus grandes apoiadores? Eu não diria grandes apoiadores, não tem pompa nem circunstâncias, Alain. Tem pessoas de vários segmentos, da academia, do empresariado moderno, das juventudes, porque hoje não se fala mais a juventude, são muitas juventudes, dos movimentos culturais, de vários setores, não é? Pessoas que não se colocam em bloco, porque hoje o ativismo, a militância, não é mais como foi na minha época, né? Eu já estou com 54 anos, eu posso falar da minha época. Não existe mais aquele ativismo dirigido pelo partido, pelo sindicato, pela ONG, pelo DCE, pelo CA. É diferente, não é? Hoje, a natureza da atividade política ela é mais autoral. Eu chamo isso de ativismo autoral, onde as pessoas se colocam como indivíduos. Elas não se colocam em bloco. E não tem aquele que conduz as pessoas. Não há mais, pelo menos para essa forma de militância política, a liderança carismática que convoca, que conduz o processo. As pessoas se colocam de uma forma horizontal, não existe essa voluntária, aquilo que eu chamo do exercício da militância disponível.
dá mais trabalho, mas também é mais gratificante, porque tira muito as ilusões de que você vai ter um salvador da pátria, uma salvadora da pátria. As pessoas se colocam muito mais como sujeitos de sua própria militância, eles são autores, são protagonistas, são, enfim, aqueles que se responsabilizam pela sua própria militância. Logo, havendo esse grupo de apoiamento tão heterogêneo, e como a senhora mesmo disse, da academia, do empresariado... É difuso, é um processo difuso, que não tem um centro, ele é multicêntrico. Muito bem. Digamos que se chegue a um consenso no núcleo mais próximo de Marina. Marina, precisamos ter um novo partido político. A senhora sabe que existe um prazo para que se levante essas assinaturas para a criação de um novo partido no Brasil. E a senhora falou ainda há pouco que, se é para criar um partido, é para criar um partido que não tenha como bandeira o poder pelo poder, que almeje apenas vencer eleições e se perpetuar no cargo, como praticamente hoje permeia a política brasileira. Mas a senhora não acha um pouco utópico esse pensamento, uma vez que partidos que nascem ideológicos, que têm esse pensamento puro no início, acabam se contaminando no processo, senadora? Olha, eu tenho brincado com as pessoas que insistem muito em partido, desde que eu saí do PV. Eu dizia para as pessoas, apareçam aqueles que querem mais do que um partido. Porque se for apenas um partido, nós já temos vários. Então tem que aparecer os que querem mais do que um partido, os que estão preocupados com um novo amálgama, os que estão preocupados com um novo projeto, com novos ideais. E eu posso te dizer uma coisa, a gente nunca sabe como um processo vai terminar, mas a gente sabe como ele pode começar. E é preciso que a gente, pelo menos, possa se orgulhar das origens. Eu acho que, mesmo os partidos que, ao longo da história, foram se desviando do caminho, tem uma coisa muito boa que a gente não pode tirar deles, que é o orgulho das origens. O PT pode se orgulhar das suas origens. O PSDB pode se orgulhar das suas origens lá atrás, com Montoro, com Covas, com o Fernando Henrique. E eu tenho dito para as pessoas, não é? Nós não podemos fazer algo diferente em relação às origens. E quais são as origens de qualquer processo político em pleno século XXI, nessa crise que o mundo está vivendo? Eu diria que são das novas utopias. Quais eram as utopias que acalentaram o nosso sonho no passado? A reconquista da democracia. E isso foi um feito desses segmentos que eu estou me refletindo. O que nos unia a todos? O que nos unia a todos era a defesa da democracia, da justiça social. Foi isso que botou o Lula, o Fernando Henrique, o Ulisses Guimarães no mesmo palanque para defender as eleições diretas já, né? Hoje, o que é que está juntando as pessoas nesse núcleo vivo, transformador da dinâmica política? É a questão da crise civilizatória que a humanidade está vivendo. É o ideal da sustentabilidade, não como uma maneira de fazer, insisto, mas como uma maneira de ser, como uma visão de mundo, como um ideal. E eu tenho dito, olha, não é hora de juntar, é hora de dispersar. Só que não é uma dispersão desagregadora, não é? É uma dispersão agregadora. E, ao mesmo tempo, um outro paradoxo, é preciso você fazer uma dispersão agregadora e uma agregação dispersiva. Mas eu vi que você queria interromper, não sei se é o comercial. Não, eu quero falar sobre essa... Quando a senhora fala na questão da crise e em todos os aspectos que envolvem medidas para que se enfrente a crise, não só medidas políticas, mas mudanças de paradigmas, união de forças, de ideias e ideais. O Brasil, por exemplo, enfrenta os reflexos da crise mundial, da crise europeia, americana, com medidas bastante pragmáticas, medidas econômicas. Redução de IPI, incentivo à indústria, a questão de da valorização do real nem tão alto, nem tão baixo, para não, enfim, ter um peso muito grande na balança comercial brasileira. Como a senhora avalia essas medidas do governo do Brasil contra os reflexos da crise mundial aqui dentro do país? É muito difícil a gente fazer uma avaliação como se o Brasil estivesse isolado do mundo, não é? O Brasil está pagando o preço da crise econômica que é mundial, assim como todos nós estamos pagando o preço da crise ambiental, que também é mundial. É uma crise civilizatória. Boa parte das medidas são necessárias, mas eu acho que algumas delas, elas não estão levando em conta alguns aspectos que deveriam levar. Quais? Por exemplo, os incentivos para a indústria automobilística,
para ajudar na crise e a manter o emprego, é feito sem contrapartida ambiental. Nos Estados Unidos, isso também está sendo feito, mas é feito com contrapartida ambiental. Redução de emissão de poluentes. Por parte da indústria automobilística, eles têm que assumir compromisso. Os recursos do BNDES, que são importantes para reavivar a nossa economia, para dar os incentivos necessários. Mas quais são os critérios para que algumas empresas sejam agraciadas? Esses critérios estão transparentes? Afinal de contas, isso é orçamento público. E o orçamento público não pode ser destinado para um grupo sem que se tenha claramente quais são os critérios, quais são os princípios que orientam a destinação desses recursos. Qual é a contrapartida? Será que não existem outros empreendimentos que deveriam ser igualmente incentivados, por exemplo? Então, se eu quisesse fazer um discurso fácil, eu poderia muito bem dizer que a presidente Dilma está com um empenho pífio no crescimento econômico. Mas isso não seria justo, não seria correto, porque o Brasil está vivendo os reflexos de uma crise que é global. Obviamente que as medidas que estão sendo tomadas, elas estão sempre indo no velho diapasão do desenvolvimentismo, que é estimular o consumo, e o consumo, e o consumo. Não se está criando novos paradigmas, mesmo no período da crise, né? Eu acho que é possível gerar emprego, por exemplo, recuperando a área degradada. Eu acho que é possível gerar emprego estimulando as energias renováveis. Eu acho que é possível gerar emprego fazendo com que se tenha aumento de produção nas atividades agrícola e da pecuária por ganho de produtividade. E, mais uma vez, as pessoas querem ir pelo caminho de baixo, pelo mesmo caminho do desenvolvimentismo, da economia do século XIX, do final do século XIX, do século XX, não estão viabilizando as fontes de incentivos para a nova economia, que esse é o desafio desse século. Nós podemos fazer as duas coisas. É como se estivéssemos fazendo nesse coração velho, esclerosado, enfim, que está entupido, uma ponte de safena. E a ponte de safena são os novos investimentos na nova economia. Eu vou dar uma paradinha para o intervalo. O terceiro bloco é também com Marina e nós vamos falar de um tema sensível, polêmico. Julgamento do mensalão. O que Marina pensa disso? E também um pouquinho da política local. Daqui a pouco a gente volta após o intervalo. Até já.